Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Vencer o Desamor. Me conta uma coisa, quem é o pior vilão nessa novela? Eduardo ou Lino? Deixem aqui abaixo em comentários e não se esqueça de me contar também de onde você está vendo esse vídeo, para que nos nossos próximos vídeos eu também possa te mandar um abraço, tá combinado? Nossos abraços de hoje vai para Sara Barbosa, que mora lá em Catalão, Goiás. Também vai para Rita Maurício, que nos acompanha lá de Paulista, em Recife. E para Ivonete Almeida Franca, que nos acompanha lá do Rio Grande do Norte. Eduardo vai até o banco para tentar tirar sorte grande. Acontece que o vilão está preparando tudo para dar o golpe na sua nova esposa, a Linda. Ele pergunta ao gerente do banco se ele pode abrir uma conta com sua esposa e o que precisa. O gerente informa primeiro que não precisa da presença dela, apenas de um número de telefone e de comprovantes que comprovem então a união com ela, e assim está tudo resolvido. Eduardo parece bem entusiasmado. Enquanto isso, vemos então a esposa de Eduardo, ou melhor, a sua nova esposa. A Linda está preocupada com o sumiço do galã. A sua secretária lhe informa para focar no trabalho, pois logo ele vai aparecer. Vemos que Linda parece um pouco desconfortável com algo. Sua secretária informa que a auditoria está pronta e que ela precisa ir lá conferir. Lino passa uma cantada bem barata em Bárbara, olhando para seus retratos. Bancando o romântico que não é, ele fala que sente então uma vontade enorme de acordar ao lado dela e poder fazer carícias nela, pois todos os dias quer fazer isso quando acordar. Bárbara se anima e brinca um pouco com ele, dizendo não, isso não. Na auditoria, a Linda é informada que o senhor Falcão, no caso Eduardo, disse que era para ele cooperar no que fosse necessário referente à empresa, e essa foi a última vez que tiveram contatos. Linda informa que então que ela sofreu um acidente recentemente, que os dois já estão separados há um tempinho e que ela não tem mais contato com seu ex-marido. Então Linda é orientada a mandar um comprovante para fazer uma análise das operações bancárias em companhia dos dois. Linda também é informada que foram encontradas repetidas transações em uma conta privada. Linda se assusta, pois daí ela percebe então que levou um golpe de Eduardo. Mesmo sem acreditar, ela diz então ao homem que ela não acredita que Eduardo lhe tenha lhe dado um golpe. Ela também é informada então que todas essas transações na conta privada foram feitas em nome do senhor Eduardo Falcão. Então ela pergunta ao homem: Eduardo estava me roubando? Daphne vai buscar sua filha na escola quando dá de cara com o patrão. Eles se encontram e o homem diz que também foi buscar seu filho lá na escola e que ele não costuma ir buscar não, sempre quem vai é sua mãe, mas hoje ele decidiu ir. Os dois conversam um pouco animados, acho que já pintou o clima aí, né? Eles estão bem animados. Os dois então combinam de se ver amanhã lá na empresa. Gael parece que está ultra mega satisfeito com seu novo trabalho. É acordado então sua função e o valor a receber. Ambos estão felizes. Ariadna vai buscar Tadeu na escola e ela é informada pela professora sobre o rendimento escolar do menino. O delegado vai até Paulo e o delegado diz que precisa fazer umas perguntas ao homem. Claro que Paulo se assusta e pergunta por que isso agora. O delegado diz que ele precisa ser investigado por causa do envolvimento que ele teve com Olga. Quando Paulo decide fazer mais perguntas, o delegado é direto em dizer que as perguntas só serão feitas e respondidas agora na delegacia. Álvaro recebe então as ações que foi doado então por Olga em sua vida. Lá, diante do advogado, ele assina então que recebeu de acordo então tudo isso que lhe foi deixado por ela. Para o desabafo, Álvaro também conversa com o advogado realmente sobre o que Paulo seria capaz de tirar a vida então de Olga. Ele não acredita muito nisso não, mas se foi ele, por que será? Por amor ou discórdia sobre eles então? O advogado então diz que ninguém nunca é capaz de descobrir o que a outra pessoa planeja ou pensa ou quais são suas intenções. Álvaro diz que jamais desejaria mal a Olga, ou muito menos a Paulo, e que não entende muito bem por que tudo isso aconteceu. Enquanto ele conversa com o advogado, o pai de Olga passa bem ali. A porta está aberta e ele acaba ouvindo a conversa. O pai de Olga escuta quando, então, existe sim outro suspeito além de Álvaro.
Martim pergunta então a Álvaro quem seria essa outra pessoa a ser investigada. Álvaro por um momento estranha então a pergunta do seu ex-sogro e diz que ele jamais seria capaz de fazer alguma maldade com Olga e estranha também ele suspeitar apenas dele. O pai de Olga então fala que não é o que ele pensa, ou que ele deixa ou o que pensa simplesmente, pois ele foi a única pessoa a ter contato com sua filha. Álvaro então diz que a justiça vai provar que ele é inocente. O pai de Olga pergunta então quem é esse outro suspeito. Álvaro informa então quem é Paulo. O advogado que está lá então informa que o comandante lhe acabou de mandar uma mensagem dizendo que está interrogando exatamente agora nesse momento a Paulo. Na delegacia, a primeira pergunta que o delegado faz a Paulo é: quando ele e Olga começaram uma relação? Quando Olga ainda era casada com Álvaro? Quando tudo isso começou? Paulo então diz que não recorda exatamente quando, até porque ele e Álvaro eram muitos amigos naquele tempo. Paulo também conta ao delegado que Olga já estava então nessa relação então com Álvaro há muito tempo, pois eles estavam separados. Então, Paulo começa então a contar que sim, eles tiveram uma relação. A relação era então um pouco meio que amigável, pois o amor que tinha se transformou em amizade. E quem conta que foi mais uma relação de amizade, onde ele mais ouvia e escutava seus desabafos, já que a moça tinha muitos problemas. E nessa conversa, ele acabou se apaixonando por ela. O delegado então informa Paulo que, pela sua declaração, ele tem provas suficientes para prendê-lo como suspeito então da morte de Olga como um crime passional. Revoltado então com o delegado, ele diz que ele jamais tocaria no fio de cabelo dela, porque ele sim amou ela de verdade, e diz ao delegado que ele pode perguntar a qualquer pessoa que os conhecia que ele jamais seria capaz de tocá-la. Após as declarações de Paulo para o delegado chega então à conclusão que foi Paulo a última pessoa que viu Olga com vida. Bárbara fica sabendo então do novo trabalho de Gael e os dois comemoram então cada notícia, pois agora parece que o homem vai conseguir então o trabalho dos seus sonhos. Daphne chega então e pergunta se era Gael. Bárbara diz que sim, e Daphne comemora então saber que agora o filho de Bárbara pode então começar com um trabalho que ele sempre quis. Daphne também informa que amanhã vai começar a trabalhar. Quando as duas mulheres falam então sobre Lino, Bárbara muda totalmente seu semblante para preocupada, pois parece que o velhote do mal está passando por problemas financeiros, o que preocupa um pouco Bárbara. Na escola, Gemma procura por Jimmy e é muito mal recepcionada pelo jovem que a esnoba e a insulta na frente de todos e se vai. As amigas de Gemma vão até ela para consolar a amiga. Na delegacia, as coisas ficam tensas com Paulo, até que Martim chega quase arrancando a porta e gritando revoltado: "Pare com essa farsa, delegado!" O delegado então pergunta o que está acontecendo. Martim diz então que ele, como pai da vítima, exige saber todos os detalhes dessa investigação. Álvaro pede que o delegado entenda o lado de Martim. O delegado se aborrece e diz que ninguém pode invadir sua reunião. Martim diz que quer saber o culpado imediatamente do que aconteceu com sua filha, pois ele irá a público e chamará todos os seus conhecidos para investigar até por debaixo das pedras. Eduardo implora a Ariadna perdão e que ela dê uma chance para que os dois possam tentar algo novo novamente. Ariadna não quer nem dar ouvidos e sai deixando sua bolsa. Eduardo corre para vasculhar a bolsa da ex. Ele abre a agenda vermelha dela, pega algo e sai correndo. Ari chega imediatamente correndo, pega sua bolsa e se vai. Eduardo fica com a credencial de Ariadna muito feliz. No shopping, Bárbara encontra a mãe de Olga e diz que se seu filho jamais faria algo de ruim à filha dela. A mãe de Olga olha com desprezo e diz que nunca entenderia porque a filha dela se meteu com pessoas como eles. Bárbara recebe visitas em casa e fala sobre uma lembrancinha que preparou. Parece que uma amiga está preparando um chá de bebê ou coisa assim. Enquanto isso, Ariadna repreende Bárbara por ser sempre bruta. Ela sabe que todos passam por problemas, mas sempre? Bárbara então diz a Ariadna que é muito fácil para ela falar, pois ela não passa por problemas, pois tem dois homens em sua vida, Álvaro e Eduardo, que estão sempre ao seu lado, apoiando e babando por ela. As duas trocam altas farpas. Ariadna alerta que Lino é mau e que ele tem algo escondido.
Bárbara fala então que Lino está passando por problemas econômicos, isso sim. Ariadna nega e diz que quando ela ficou sem trabalho, Lino foi até ela querendo lhe apoiar economicamente. Bárbara fica chocada sem palavras. Ariadna então diz que Bárbara não deixe que esse homem minta para ela. Bárbara diz que supostamente ela entendeu errado, que Lino queria ajudá-la, mas ele pôde ter sido somente educado. Então essas são as emoções dos últimos capítulos de Vencer o Desamor. Gente, estou morrendo de ansiedade aqui para a nova novela. E você? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Não se esquece de nos contar, tá bom? De onde você está nos acompanhando. Se inscreve já no nosso canal, deixa o seu like. Muito obrigada!